Muito boa noite, amigos. Estamos acabando de chegar de um grande culto de célula. É um trabalho especial que nós estamos fazendo em residências que nós somos convidados. E hoje nós tivemos uma felicidade muito grande por ter comparecido nesse grande culto, e a casa superlotou de pessoas, porque nós estamos vivendo uma época que não devemos parar de pregar o Evangelho. Temos que avançar cada dia mais falando da grande salvação de Deus. A humanidade se encontra afastada do caminho do Senhor. Eu estive lendo em Efésios capítulo 2, versículo 8, onde fala uma palavra poderosa através dos conhecimentos do Espírito Santo do apóstolo Paulo. E ele disse: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. O que é graça? Graça é um favor de Deus para nós que nós não merecemos, um favor não merecido. Porque na verdade nós não merecemos. Se depender de nós para sermos salvos, na verdade quase que poucas pessoas ou ninguém será salvo. Você talvez pense, qual o esforço que você ou eu fizemos para ser salvo? Como nós demoramos para entregar nossa vida totalmente a Deus? Por quê? Deus, ele aguardou. A gente pergunta assim, por que Jesus não voltou até agora? Por que não encerrou todas essas coisas? Por quê? Exatamente. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Ele é dono do tempo. E nós entendemos que depender de nós, do ser humano, para ser salvo, o Senhor não salvaria praticamente ninguém. Porque nós não temos praticamente quase nenhum esforço para ser salvo. E nós sabemos que toda a humanidade se encontra perdida, a maior parte da humanidade que não tem ainda conhecimento da palavra de Deus e de Jesus Cristo, ainda não tem certeza da sua salvação. Isto não é somente no Brasil. Em todos os países existem pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Deus no sentido da salvação de sua alma. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem na face da terra, seja pobre, seja rico, seja preto, branco, cafuso, de todas as raças, na verdade, estão carentes da salvação de Deus. Todos nós dependemos inteiramente de Deus para sermos salvos. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos, como já disse há pouco, ficaram da glória de Deus. Esse destituído significa separados da glória de Deus. E o Senhor, então, ele enviou seu Filho ao mundo para que pudesse salvar. Jesus nasceu como Filho do homem, sendo Deus. Sendo Filho de Deus na terra, e nasceu como Filho do homem em carne. Ele veio em carne. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O momento que nós reconhecemos através da palavra de Deus que Jesus é o Salvador,
A partir desse momento, depende inteiramente de nós para aceitar Jesus como Salvador. Ninguém pode chegar ao céu a não ser por Jesus. Jesus chegou a dizer para os apóstolos, para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação. Não existe outro Deus que pode salvar. Você não pode salvar seu filho não pode te salvar, seu pai não pode te salvar, sua esposa não pode te salvar, o esposo não pode salvar. Nenhum outro tipo de entidade, seja na terra ou sobre a terra ou debaixo da terra, pode salvar. O único Salvador é Jesus. E lá, repetindo Efésios 2:8, diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, aquele que fizesse mais obras teria um melhor lugar. Mas a salvação é de igual para toda a humanidade. Porque a palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu faço uma pergunta, amigo. Você já encontrou a salvação para a sua vida? Você acha que você precisa ser salvo? Claro, com toda certeza. Se nós não formos salvos, nós vamos viver apenas 80, 90 ou 100 anos aqui na Terra e logo em seguida morreremos e não teremos a salvação. A salvação é uma certeza de vida eterna. Porque Deus fez o homem, a mulher, para viver eternamente. A vontade de Deus é que quando Ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden, que os homens conseguissem viver a eternidade. Porque a Bíblia é bem clara quando ela diz que Deus disse: criamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se nós somos a semelhança de Deus, nós teremos a vida eterna. Porque a vida eterna Deus tem. Então, mas nós perdemos por causa do pecado de Adão e Eva. Aí a Bíblia diz, explicado com certeza e com clareza pelo apóstolo Paulo, que todos pecaram. Todos passaram a ser pecador a partir do momento que nascem. Ninguém escapou desse pecado, porque o Senhor tinha dito para Eva e Adão: vocês estão vendo essa árvore da ciência do bem e do mal? O dia que vocês comer desse fruto, certamente morrerás. De todas as árvores boas, vocês podem comer, mas dessa aí vocês não podem comer, porque o dia que dela comer, vocês morrerão. Pois não, para resumir, você conhece bem a história, eles comeram da árvore proibida. E aí veio o pecado na terra. A única esperança nossa é Jesus. Jesus é o seu Salvador, é o meu Salvador, é o nosso Salvador. E você? Decide-se por Jesus ainda esta noite. Coloque sua vida no altar de Deus. Ore a Deus e peça a Deus. Nós agradecemos por você estar assistindo esse vídeo e Deus abençoe. Na próxima semana estaremos gravando outro vídeo. E nós vamos continuar
com o nosso trabalho de pregação em residências, fazendo as células, o culto de célula. Nós temos Missões Abba Pai, um sistema de evangelismo que nós estamos atendendo as pessoas quando nos convida a estar nos lares. Muito bem, até amanhã, se Deus quiser, até você ouvir de novo o próximo vídeo. Boa noite.